No Irã, há lugares onde os mortos nunca descansaram e onde o passado ainda cobra seu preço dos vivos. Em uma terra que abriga mais de 2.500 anos de história, algo muito sinistro se desenvolveu. Algo que transformou este país em um dos territórios mais assombrados do planeta. Quando você pensa no Oriente Médio, provavelmente imagina desertos, petróleo ou conflitos políticos. Mas existe uma realidade muito mais sombria que poucos conhecem. O Irã se tornou um epicentro de atividade paranormal tão intensa que investigadores do mundo inteiro consideram suas terras como as mais assombradas do Oriente. Mas por que exatamente o Irã concentra tantos fenômenos sobrenaturais? A resposta está enterrada em camadas de história, guerra e tradições, que criaram um ambiente perfeito para que espíritos nunca encontrassem paz. Vamos descobrir juntos os locais mais assombrados deste país e entender como milênios de sofrimento humano criaram um território onde o mundo dos mortos se mistura constantemente com o dos vivos. Prepare-se para conhecer uma realidade que vai além de qualquer filme de terror, porque quando a história real se torna mais assustadora que a ficção, você percebe que alguns lugares no mundo carregam uma energia que nunca deveria ser perturbada. Para entender por que o Irã se tornou tão assombrado, precisamos voltar às suas raízes mais antigas. Muito antes do Islã chegar a essas terras, existia ali uma religião que criou conceitos que influenciaram todo o mundo ocidental: o zoroastrismo. Esta antiga fé persa foi a primeira religião a estabelecer uma divisão clara entre bem e mal absolutos. Ahura Mazda, o deus da luz, em eterna batalha contra Ahriman, o espírito das trevas. Mas não eram apenas conceitos abstratos. Os zoroastristas acreditavam que esta guerra cósmica acontecia literalmente no mundo físico, especialmente em território persa. O que tornava tudo ainda mais perturbador eram os rituais de morte. Por mais de 1000 anos, os zoroastristas construíram as famosas Torres do Silêncio, estruturas circulares de pedra onde os corpos dos mortos eram deixados para que abutres e outros animais consumissem a carne, deixando apenas os ossos. Eles acreditavam que enterrar ou queimar corpos contaminavam os elementos sagrados da terra e do fogo. Então, por séculos, milhares e milhares de cadáveres foram expostos nestas torres espalhadas por todo o território iraniano. Imagine a energia acumulada em locais onde, por gerações, os mortos eram deixados para decomposição ao ar livre. Mas a influência persa na demonologia mundial vai muito além. Os djinns, criaturas sobrenaturais que conhecemos através das histórias árabes, na verdade têm origem na mitologia persa, assim como os divis, demônios específicos da tradição iraniana que supostamente habitam ruínas antigas e locais abandonados. Durante 2500 anos, essas crenças se acumularam em território iraniano, como camadas geológicas de energia espiritual. Cada geração adicionando mais histórias, mais rituais, mais mortos e mais razões para que espíritos permanecessem presos à terra. Arqueólogos que trabalham em sítios persas antigos relatam constantemente experiências estranhas, equipamentos que param de funcionar sem explicação, sensação de serem observados em ruínas desertas e, mais perturbador ainda, vozes sussurrando em idiomas antigos que não são mais falados há séculos. Mas essas crenças antigas são apenas o começo. O verdadeiro terror começou com as guerras modernas. Se as tradições antigas plantaram as sementes da assombração iraniana, os conflitos do século XX as regaram com sangue em uma escala industrial. A Guerra Irã-Iraque, que durou 8 anos entre 1980 e 1988, foi um dos conflitos mais brutais da história moderna. Mais de 1 milhão de pessoas morreram em solo iraniano. 1 milhão de almas que, segundo as tradições locais, nunca conseguiram encontrar paz. Soldados mortos longe de casa, civis massacrados em bombardeios, crianças que nunca tiveram a chance de crescer. Os campos de batalha do oeste do Irã, especialmente na província de Khuzestan, se tornaram pontos de atividade paranormal constante. Moradores locais relatam avistamentos regulares de soldados fantasmas marchando em formação durante as madrugadas. Não são visões vagas ou sombras indefinidas. São aparições detalhadas de homens uniformizados caminhando em direção a batalhas que aconteceram décadas atrás. Uma das histórias mais perturbadoras vem da cidade de Khorramshahr, que foi completamente destruída durante a guerra. Famílias que retornaram para reconstruir suas casas relatam ouvir, todas as noites às 3 da manhã, sons de bombardeios e gritos de soldados. Gravações feitas na cidade capturam regularmente vozes masculinas gritando comandos militares em persa,
mesmo quando as ruas estão completamente vazias. Hospitais de guerra abandonados se tornaram epicentros de atividade sobrenatural. O Hospital Militar de Avaz, parcialmente destruído por ataques aéreos iraquianos, foi abandonado após a guerra porque funcionários se recusavam a trabalhar lá. Enfermeiros relatavam ver pacientes fantasmas em macas, ouvir gemidos vindos de quartos vazios e sentir mãos invisíveis tocando seus ombros durante plantões noturnos. Mas talvez o mais assustador sejam as áreas onde equipamentos eletrônicos simplesmente param de funcionar. Existem regiões específicas na fronteira com o Iraque onde rádios, celulares e até veículos apresentam falhas técnicas inexplicáveis. Soldados iranianos que patrulham essas áreas carregam equipamentos de reserva porque sabem que em determinados pontos a tecnologia moderna simplesmente falha. Investigadores paranormais iranianos documentaram mais de 300 casos de atividade sobrenatural relacionada à guerra. Fotografias que mostram figuras humanas translúcidas, gravações de áudio com vozes de soldados mortos chamando por suas mães, e vídeos onde sombras se movem contra a direção do vento. Esses soldados fantasmas são apenas uma parte do problema. Existe algo muito mais antigo e poderoso esperando para ser descoberto. Quando tradições milenares se combinam com trauma moderno, o resultado são locais onde a atividade paranormal se torna tão intensa que até céticos começam a questionar suas convicções. O Irã possui diversos desses pontos, mas alguns se destacam como verdadeiros portais entre o mundo dos vivos e dos mortos. O Palácio Golestan, no coração de Teherã, é oficialmente um patrimônio mundial da Unesco. Mas funcionários e visitantes sabem que há algo muito perturbador acontecendo entre suas paredes douradas. Seguranças que trabalham no turno noturno relatam avistamentos regulares de figuras vestidas com roupas da realeza persa caminhando pelos corredores. Não são aparições rápidas ou periféricas. São visões completas de homens e mulheres da nobreza que se movem como se ainda vivessem no palácio. Câmeras de segurança capturam regularmente anomalias inexplicáveis. Portas se abrindo sozinhas, luzes se acendendo em sequência e sombras humanas se movendo contra paredes iluminadas. A mesquita Jame de Isfahan, uma das mais antigas do Irã, esconde segredos ainda mais sombrios. Construída sobre fundações de templos zoroastristas, esta mesquita acumula mais de 1000 anos de orações, morte e tradições espirituais conflitantes. Durante orações noturnas, fiéis relatam ver sombras que não correspondem a nenhuma pessoa presente se movendo pelas paredes. Imãs descrevem sensação de presença durante sermões, como se centenas de pessoas invisíveis estivessem ouvindo junto com os fiéis visíveis. Mas é em Persépolis, antiga capital do Império Persa, que o passado se manifesta de forma mais intensa. Estas ruínas de 2500 anos carregam ecos de batalhas épicas, execuções em massa e a queda de um dos maiores impérios da história. Arqueólogos que trabalham no local relatam ouvir gritos de guerra e barulho de espadas em conflito durante escavações. O mais perturbador são os relatos de turistas que fotografam as ruínas e depois descobrem figuras humanas nas imagens que não estavam visíveis durante a visita. Centenas de fotografias mostram silhuetas de soldados persas antigos, completos com armaduras e lanças, posicionados como se ainda estivessem defendendo a cidade imperial. O Hospital Sina, abandonado nos subúrbios de Teherã, representa um tipo diferente de assombração. Fechado após uma série de mortes inexplicáveis de pacientes, este hospital se tornou um local onde enfermeiros fantasmas aparentemente continuam cuidando de pacientes invisíveis. Investigadores documentaram sons de equipamentos médicos funcionando em salas vazias, vozes femininas consolando pacientes que não existem e luzes de cirurgia se acendendo sozinhas durante a madrugada. E então, há o deserto de Dasht-e-Kavir, onde caravanas de comerciantes persas desapareceram ao longo dos séculos. Motoristas que atravessam este deserto durante a noite relatam avistamentos de caravanas fantasmas completas, com camelos e mercadores caminhando paralelamente às estradas modernas. Gravações de áudio feitas no deserto capturam regularmente vozes em persa antigo chamando por ajuda, mesmo quando não há ninguém a quilômetros de distância. Mas há um lugar onde nem os investigadores paranormais mais experientes se atrevem a entrar. Um local onde o horror moderno criou um epicentro de atividade sobrenatural tão intensa que até funcionários do governo evitam trabalhar lá durante determinados horários. Se você pensava que já tinha ouvido sobre os locais mais assombrados do Irã, prepare-se para conhecer um lugar onde o terror transcende qualquer explicação racional. A prisão de Evin, localizada no norte de Teherã, não é apenas uma prisão comum.
É um local onde décadas de tortura sistemática, execuções em massa e sofrimento humano extremo criaram uma concentração de energia negativa que desafia qualquer tentativa de compreensão. Construída na década de 1970, Evin se tornou sinônimo de terror político no Irã. Milhares de prisioneiros políticos, intelectuais, estudantes e dissidentes foram torturados e executados em suas celas ao longo de mais de 50 anos. Não estamos falando de centenas de mortes. Organizações de direitos humanos estimam que mais de 30 mil pessoas foram executadas nesta prisão desde sua inauguração. Mas o que torna Evin verdadeiramente assombrado não é apenas o número de mortos, é a natureza sistemática do sofrimento que aconteceu lá. Torturas que duravam semanas, execuções em massa realizadas às 3 da manhã, famílias que nunca souberam o destino de seus parentes. Segundo tradições persas, almas que morrem em extremo sofrimento e injustiça ficam presas no local da morte, incapazes de seguir para o próximo mundo. Guardas que trabalham em Evin relatam experiências que os marcaram para sempre. Durante turnos noturnos, especialmente entre 2 e 4 da manhã, corredores vazios ecoam com gritos de pessoas sendo torturadas. Não são sons distantes ou ambíguos, são gritos humanos distintos, desesperados, vindos de celas que estão documentadamente vazias. O fenômeno mais perturbador são as chamadas execuções fantasmas. Todos os dias às 3 da manhã, guardas ouvem comandos sendo gritados em persa, seguidos por sons de tiros e corpos caindo. Isso acontece na ala onde execuções reais eram realizadas décadas atrás. Investigações internas confirmaram que não há atividade humana real durante esses episódios, mas as gravações de segurança capturam os sons com clareza assustadora. Funcionários administrativos se recusam categoricamente a trabalhar no turno da madrugada. Aqueles que foram forçados a ficar relatam aparições de prisioneiros executados caminhando pelos corredores principais. Não são visões vagas, são figuras humanas completas, algumas com marcas visíveis de tortura, caminhando como se ainda estivessem vivos. Uma investigação paranormal conduzida em 2015 por pesquisadores da Universidade de Teherã teve que ser interrompida após 3 dias. 2 investigadores experimentaram colapsos nervosos completos após alegarem ter sido tocados por mãos invisíveis e ouvido sussurros constantes de pessoas implorando por ajuda. Os equipamentos eletrônicos falharam sistematicamente, gravadores captaram vozes que não correspondiam a nenhum investigador presente e termômetros registraram quedas súbitas de temperatura de até 15 graus em celas específicas. O mais assustador é que a atividade paranormal em Evin não diminui com o tempo. Pelo contrário, guardas relatam que os fenômenos se intensificaram nos últimos anos, como se as décadas de sofrimento acumulado estivessem criando uma massa crítica de energia espiritual que não consegue mais ser contida. Psicólogos que trabalham na prisão descrevem uma atmosfera de opressão constante que afeta até visitantes ocasionais. Pessoas relatam sensação de sufocamento, ataques de pânico inexplicáveis e pesadelos recorrentes após visitar o local. Alguns familiares de prisioneiros se recusam a voltar, alegando que sentem presenças invisíveis os seguindo para casa após as visitas. A tradição persa de que almas torturadas não conseguem partir se manifesta fisicamente em Evin de forma que nem os céticos mais convictos conseguem ignorar. Este local representa a convergência perfeita entre sofrimento humano extremo e crenças espirituais milenares, criando um epicentro de atividade paranormal que transforma Evin no local mais assombrado não apenas do Irã, mas possivelmente de todo o Oriente Médio. Agora você entende como o Irã se tornou o país mais assombrado do Oriente. Não foi um processo súbito, mas o resultado de milênios de história acumulada. Tradições zoroastristas que criaram conceitos de batalha eterna entre luz e trevas. Torres do silêncio onde centenas de milhares de corpos foram deixados para decomposição ao ar livre por séculos. Guerras modernas que adicionaram mais de 1 milhão de mortos traumáticos ao solo iraniano. E locais como a prisão de Evin, onde décadas de sofrimento sistemático criaram epicentros de energia espiritual que desafiam qualquer explicação racional. Quando você combina 2.500 anos de tradições sobrenaturais com trauma histórico em escala industrial, o resultado é um território onde a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos praticamente desapareceu. O Irã pode ser literalmente o país com maior concentração de atividade paranormal por quilômetro quadrado em todo o planeta. E estes fenômenos não estão diminuindo. Investigadores relatam que a atividade sobrenatural em território iraniano continua se intensificando, como se séculos de energia acumulada estivessem finalmente atingindo uma massa crítica que não pode mais ser contida.
Mas o Irã não é o único país do Oriente Médio onde os mortos não descansam. No próximo vídeo, vamos descobrir por que o Iraque se tornou um portal para o mundo dos espíritos e como conflitos recentes transformaram cidades inteiras em epicentros de atividade paranormal que rivalizam até mesmo com os locais mais assombrados do Irã. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder nenhum dos mistérios mais sombrios do nosso mundo. Deixe nos comentários qual local assombrado você gostaria de conhecer no próximo vídeo. E ative as notificações, porque a próxima jornada pelas terras mais assombradas do planeta promete ser ainda mais perturbadora.